Olá! Hoje, aqui no canal Resumô, a gente traz um bate-papo especial sobre o capítulo 5 do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Se você curte esse tipo de conteúdo, olha, já se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder os próximos resumos e reflexões, tá? Isso ajuda muito a gente a trazer mais coisa legal. Bom, hoje a gente vai mergulhar nos insights principais desse capítulo, né? A missão aqui é pegar a essência do que ele fala sobre cura e a mente subconsciente. O capítulo dá uma geral, assim, mostrando como várias curas, às vezes consideradas milagrosas, aconteceram, sabe? Ao longo da história, em culturas diferentes. A gente vê desde rituais que hoje são, sei lá, meio bizarros, até práticas religiosas ou mesmo terapias mais modernas. Vamos tentar entender como o autor conecta tudo isso. Exato. O ponto central que ele defende, né, é que por trás de todos esses métodos diferentes, podem ser ritos antigos, relíquias, orações com muita fé, até técnicas médicas ou psicológicas, Uhum. existiria um único poder de cura agindo, que seria a mente subconsciente. E ela seria ativada basicamente pela fé ou por uma sugestão muito intensa, uma ideia que a mente aceita, né, vinda de fora ou da própria pessoa. É interessante pensar nesses rituais antigos que você mencionou. O texto fala dos devotos de Hecate usando umas misturas esquisitas com lagartos, lua crescente, ou curandeiros que tinham resultados onde a medicina da época falhava. A gente tende a olhar para isso hoje e pensar, pura superstição. Mas como o autor vê isso dentro da teoria dele? Pois é, o fascinante aí, na visão do livro, é que esses processos, por mais estranhos que pareçam para a gente hoje, eles funcionavam como gatilhos psicológicos muito fortes. Criavam um ambiente de emoção intensa, de expectativa, sabe? Isso meio que passava pela mente consciente, aquela mais crítica, e deixava o subconsciente super receptivo à ideia da cura. A crença total do paciente, muitas vezes turbinada por esses métodos assim mais dramáticos, era o fator chave que, segundo Murphy, liberava esse poder de cura interno. Entendi. E essa ideia da crença como motor da cura, ela aparece também em outros contextos, como na religião, né? O capítulo até cita a Bíblia, especificamente Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Ele parece usar isso como uma técnica mental prática, não só uma metáfora. Precisamente. A leitura que o autor faz dessa passagem bíblica é que ela ensina a pessoa a sentir, a acreditar na realidade do desejo como se já fosse fato. Já aconteceu. A fé, nesse sentido, não seria só uma esperança, mas uma atitude mental ativa mesmo. Uma certeza interna que ignora a dúvida racional e, digamos, impregna o subconsciente com a imagem do resultado. O exemplo que ele usa da cura dos cegos por Jesus, com a frase "faça-se conforme a vossa fé", ilustra bem isso. Um apelo direto para a cooperação do subconsciente, que dependeria da fé da própria pessoa. Isso valeria para qualquer lugar, qualquer crença, porque ele menciona curas em santuários lá no Japão, tipo o caso da moça que voltou a falar no templo de Abutsu depois de fazer oferendas orar, e até um caso bem chocante, de tuberculose curada, com um pedacinho de madeira comum que foi dado para o doente como se fosse uma relíquia sagrada. Isso soa quase Holu. Absurdo, né? Curar algo sério com madeira falsa. Sim, e esses exemplos são justamente para mostrar o que ele considera um princípio universal. Não importa se é num santuário no Japão com relíquias verdadeiras ou falsas, como o Paracelso já dizia séculos atrás, ou se é através de osteopatia, quiropraxia, naturopatia ou até hipnose, como nos casos do Mesmer, do Bernheim. O mecanismo por baixo dos panos seria o mesmo. A teoria específica, o objeto de fé, isso pode mudar totalmente, mas o processo básico seria a fé agindo como uma sugestão poderosa para o subconsciente. O caso da relíquia falsa é um argumento forte para ele, né? Mostra que o poder não estaria no objeto, mas na crença que ele desperta. Uhum. E aqui a coisa fica realmente interessante. O texto fala como a sugestão pode até induzir sintomas físicos de verdade: febre, calafrios, paralisia, até espirros causados por água pura só porque disseram que era pimenta. Ou reações alérgicas a flores de plástico. E fenômenos ainda mais extremos, tipo bolhas na pele ou sangramentos, os estigmas, que poderiam ser induzidos só com sugestão hipnótica. Isso é impressionante. Esses exemplos são cruciais para o argumento do livro, né?
São apresentados como prova do controle direto que o subconsciente teria sobre as funções do corpo, as sensações, as condições físicas. E também mostram como ele é suscetível à sugestão. Isso reforça a ideia central de que os padrões mentais, pensamentos, crenças, medos podem se manifestar fisicamente, tanto como doença quanto como cura. O autor chega a dizer que toda doença teria uma origem mental correspondente. Certo. Então, tentando resumir o que a gente pode tirar dessa exploração toda do capítulo. A mensagem principal parece ser que o poder de curar está dentro da gente, no subconsciente. É isso? Exatamente. TC. E talvez o ponto mais central de todos, existiria um único processo de cura, que é a fé, e um único poder curador, que é o subconsciente. Isso. E vale lembrar de novo aquele ponto do Paracelsus e do Pomponazzi que o autor resgata. A eficácia da fé não dependeria se o objeto da crença é real ou não. Pode ser uma relíquia verdadeira, um osso qualquer, um placebo. Se a pessoa está convicta do poder de cura daquilo, é essa convicção que o subconsciente capta e responde. O foco é na resposta subjetiva, na força do pensamento. Entendi. Bom, acho que deu para absorver bastante sobre como, nessa perspectiva, a fé e a sugestão direcionam esse potencial do subconsciente para a cura, né? E muitas vezes o método externo em si nem é o mais importante. A chave parece estar na nossa própria mente. Exatamente. E isso, claro, deixa a gente com uma questão importante para pensar, que vai além dessas curas mais espetaculares, né? Se o subconsciente responde tão diretamente assim à crença, seja ela baseada em fatos ou não, seja ela positiva ou negativa, qual será o impacto contínuo no nosso dia a dia dos pensamentos, medos, expectativas que a gente, muitas vezes sem perceber, alimenta sobre nós mesmos e sobre a nossa saúde? Fica aí para a gente refletir.